Vamos dar continuidade e começar a escola bíblica dominical. Confesso que na hora de escolher um tema fica um pouco complexo. Um tema que se consiga em um único dia, início, meio e fim, né? Então a gente tenta não entrar em muitos temas que seria até bom, gostoso de discutir, mas que iria propagar por mais de alguns dias, né? Mas a escola dominical é um ambiente que serve para a gente entender os nossos modelos, os nossos paradigmas, mas também quebrar alguns paradigmas, quebrar alguns modelos. Nessa manhã vamos tentar quebrar um paradigma que algumas igrejas, algumas pessoas colocaram muito na sua mente. A gente escuta algumas vezes ouvir falar sobre esse tema dentro da igreja. Pode projetar lá a primeira tela? A importância do estudo da história da igreja na escola bíblica, né? Nós vemos muitas pessoas que não têm um interesse na história da igreja, não busca conhecer. Nós pertencemos a uma igreja que é histórica. A primeira denominação em solo brasileiro com trabalho continuado. Inclusive, esse mês, dia 19 de agosto, nós comemoramos. Desde 1855, estamos em solo brasileiro. E para quem nos escuta pelas redes sociais, é isso mesmo que ouviu, 1855. A Igreja Congregacional iniciou as suas atividades no período do Império Brasileiro ainda. Quem estava no poder era Dom Pedro II. E a história da igreja é muito importante para a nossa vida. E muitas vezes deixamos ela de lado. Inclusive, nas escolas bíblicas, nós não tratamos desse tema que é tão caro para a nossa fé, né? Pode passar para o seguinte. Esses são os livros, a biografia que eu utilizei para montar esse momento. São bibliografias recomendadas pelo DET, utilizadas pelo DET, e que eu as utilizo quando dou aula no seminário. Pode passar a seguinte. Antes de entrarmos no momento de teologia, eu quero trazer um momento de arte, para nós entendermos um pouquinho o passar da história. O que nós estamos vendo ali é um mosaico bizantino. O período bizantino ele se inicia com a queda de Roma. Alguns historiadores colocam um fim no século X, no ano de 900. Mas nós temos relato do avanço até em alguns lugares na Europa no século XIII. Ela tem uma arte própria, tem um jeito de se expressar próprio. E esse mosaico ele está numa igreja chamada Hagia Sophia, que traduzida quer dizer Santa Sofia, né? E ela retrata a Maria, Jesus, o rei Comeno e a imperatriz Irene. Esse mosaico ele é do século XII, 1122. É mosaico porque ele é feito com pequenos pedaços de piso para dar o formato. Uma coisa interessante está aqui, é essa formação aqui, ó, que é um mi e um rho em grego, e aqui que é um teta e um ni no grego, né? Para quem pensa que é coisa de Facebook, você resumiu você em VC, em vocês, em vocês, e fazer essa supressão de palavras com sentido, isso aqui estava acontecendo no século XII. E o que quer dizer aquilo ali é meter tou teon. Meter é a palavra que no português vai dar a palavra mater, maternidade, né? Teon
é Deus. Então, o que está escrito ali é mãe de Deus. Outra coisa interessante é que a pessoa que fez essa imagem, ela quis fazer uma alusão aos reis magos, pegando a figura do imperador e da imperatriz. E quebra um outro paradigma. Porque quando nós pensamos nos reis magos, hoje em dia, nós pensamos os reis magos visitando na manjedoura, vendo Jesus Cristo recém-nascido. Mas a Escritura não informa o período que os reis magos tiveram, nem a quantidade dos reis magos. O relato do nascimento de Jesus Cristo está em apenas 2 evangelhos: Evangelho de Mateus e Evangelho de Lucas. E os reis magos estão apenas no Evangelho de Mateus. E ali não retrata o período que os reis magos tiveram. O que nós temos de entendimento, e quando lemos as Escrituras, Herodes pede para avaliar o tempo do nascimento e manda sacrificar todas as crianças abaixo de 2 anos. O que nos dá a entender que o período da visita dos reis magos, Jesus estava entre o seu 1º ano e seu 2º ano de vida. Que é mais ou menos a figura da criança que está no século XII. Né? Vamos avançar? Pode avançar aí o slide. Aí nós temos 2 períodos da história. De um lado, um período bizantino, e do outro lado nós temos o período da Renascença. Esse período aqui ele é anterior àquela outra imagem. Esse período aí mais ou menos data século VI, século VII, e era muito em voga no período bizantino e nas igrejas bizantinas. E aqui é uma imagem feita em mármore, em granito, mármore de Carrara, feito por Michelangelo, no período da Renascença, século XV, mais ou menos. E nós vemos a diferença do Cristo, que era interpretado na época da Renascença, para o Cristo que era interpretado na época bizantina. Nós vemos uma compreensão no período bizantino de um Cristo mais próximo de Isaías 53. Nele não vimos beleza nenhuma que o desejássemos, homens de dor, de sofrimento. E a renascença, com seu olhar para o belo, com seu olhar para o período grego, ele começa a colocar uma figura mais bela de Cristo. Vamos avançar? Próximo slide. Sim. Aqui é a continuação da mesma imagem feita por Michelangelo. Essa peça, o nome dela é Pietà. E acredite, como que eu já falei, se puder, né? Isso aqui é granito. Isso aqui foi feito com marreta e com ponteiro. E alisado com lixa e polia. O detalhe do cabelo, detalhe da barba, detalhe da narina. Essa imagem está em PDF. Vocês vão poder, tá aqui na igreja. Pode avançar. Continuando com os detalhes, né? O detalhe do granito da veia, dos pregos, dos cravos na mão e da pressão muscular. A perfeição que tinha naquela época para fazer uma figura dessa em um bloco de granito. E interpreta a figura de Cristo naquele exato momento. Avança, pode avançar? Essa é uma outra figura muito conhecida nossa. Tem filmes que retratam isso. A Última Ceia de Da Vinci. E nós vemos a mesma modificação da pessoa, da fisionomia. Aqui em Da Vinci, o Jesus, o Cristo está muito mais europeu do que no Cristo bizantino. Ele deixou de ser árabe, deixou de ter aquele contexto do Oriente Médio, do sol e do clima, tempo da época dele, e passou a ser mais uma figura de um europeu no período da Renascença, no período fim da Idade Média. Vamos avançar?
Essa pedra aqui é um dos documentos mais importantes da nossa fé. Tirando a Escritura Sagrada, um documento histórico mais importante que nós temos. O nome esse aqui é uma pedra fúnebre. O nome dessa pedra é Regina Scriptarum, ou Escritura de Regina, traduzindo do latim. Essa pedra fúnebre, ela é datada do ano 216 depois de Cristo. Ela tem um relato de fé de um homem que foi bispo da igreja, bispo de uma igreja na Turquia, na atual Turquia, e que antes de morrer, ele coloca o seu testemunho de fé. Ele está em grego. Pode avançar aí. Ele está em grego. O nome desse homem é Abércio, bispo Abércio, do ano de 216, e ele colocou o seu testemunho de fé nessa lápide. Pode avançar? Aqui está a tradução do que está escrito naquela pedra. Depois, com calma, com os arquivos, passando para o celular, todo mundo vai poder ler com calma o que está escrito. O importante, algumas coisas que eu marquei aqui, ele coloca aqui do lado aqui que ele é discípulo do casto pastor, que é referência a Jesus Cristo. Há um relato das escrituras fidedignas, já no século XVI, com formação de um cano, de ter uma propriedade, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Para onde que ele foi estar? Ele falando que na viagem que ele teve, ele encontrou companheiros de fé, e ele sempre esteve ao seu lado com Paulo, com as escrituras de Paulo, com os livros de Paulo com ele, no ano 216. E que o que sustentava ele, o alimento, era o peixe. Aqui é uma direção, uma digressão e uma fala referente aos cristãos. Que o que sustentava eles são os irmãos cristãos, que era a fonte de alimento para eles. E que esses irmãos eram uma casta virgem, eram pessoas puras. E ele termina falando uma menção à ceia do período, acompanhado de vinho excelente que se mistura com água junto com um pão. Ele faz uma menção à ceia. E no final da sua escrita ele coloca um ato jurídico, pensamento escatológico da época, pensando que para ser ressurreto, ele ressurgir, ele precisaria que a sua lápide, a sua tumba estivesse intacta. Aí ele coloca ali que ninguém poderia mexer no sepulcro dele. E que, se caso ao contrário, pagaria multa ao governo romano e multa à sua cidade de origem, por mexer no sepulcro dele. Bom, vamos avançar? Dito isso e botando um pouco da história na nossa mente, de algumas imagens, nós vamos ler alguns textos base para que nós possamos avançar sobre isso. Primeiro texto, livro de Eclesiastes, capítulo 1, verso 9 e verso 11. Pode avançar. Livro de Eclesiastes, capítulo 1, verso 9 e 11. Eu anotei o texto ali para ser mais rápido no nosso comentário. Está escrito assim: o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. Há algumas coisas de que se possa dizer. Aliás, deixa eu voltar à leitura. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser também não haverá lembrança entre os que hão de vir depois delas. Vamos abrir agora em Deuteronômio 4, 32, 33, pode avançar?
Deuteronômio 4, verso 32 e 33. Diz assim: agora pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se jamais aconteceu coisa tão grande como esta, se jamais se ouviu coisa semelhante. Ou se algum outro povo ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo, como tu a ouviste, e tenha ficado vivo. Vamos ler o texto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 15 e verso 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão de esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Pode avançar. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém. Pode avançar. O autor do livro de Eclesiastes, ele nos faz uma advertência. O texto que nós lemos vai falar o seguinte: não há nada de novo debaixo do sol. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que muitas coisas se repetem. Coisas que já aconteceram, voltam a repetir. Inclusive hoje nós temos um conceito de história linear de tempo. Mas, por exemplo, no pensamento grego e algumas culturas ainda hoje, eles pensam na história no conceito cíclico. Isso quer dizer que de tempos em tempos a história volta a ser recontada, com outros atores, com outras pessoas. E ele também avança o seguinte, ele faz a pergunta: há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Qual o motivo de se estudar a história da igreja na escola dominical, na escola bíblica, e não apenas na academia, nos seminários, e não apenas naqueles que estão tendo a sua formação para o pastorado? Eu vou expor 4 motivos principais para que nós possamos ter a história da igreja, a história eclesiástica, como um currículo da escola bíblica dominical. Primeiro, é que ela é a nossa história. É a nossa história, faz parte da gente. Nós recebemos conceitos provenientes de pessoas que vieram antes de nós. A igreja faz parte de uma comunidade universal, nós estamos inseridos nessa comunidade. E teve pessoas que deram a sua vida, e as suas vidas foram sacrificadas para que hoje muitas coisas a gente pensasse rápido. A gente hoje fala que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, com uma facilidade de raciocínio e aceitação que pessoas lá atrás não tiveram. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Eles pensaram, eles viram a consequência de pensar dessa forma. Pessoas foram contra, pessoas foram consideradas hereges. Nós falamos de trindade, tá bom, trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Hoje nós compreendemos, entendemos, ratificamos, declaramos, faz parte dos nossos 28 artigos de fé, mas a igreja teve que pensar sobre. A igreja teve que falar, entender e discursar, racionalizar esse entendimento, que ainda é um mistério, ainda é difícil compreensão, mas nós avançamos muito. Nós entendemos, a partir da nossa história... Não, pode continuar.
Pode continuar. Nós entendemos como surgimos e fomos solidificados, como nós lemos em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Nós entendemos os motivos e as razões da nossa fé. Nós entendemos, a partir da história, o que nos distingue e separa das outras crenças que existem do mundo. Qual a diferença do protestantismo, da nossa fé protestante, que vem de um vínculo de um período de 1500, com vários atores que estiveram ali, para a fé católica? Entendemos a diferença. Qual é a diferença da nossa fé para o espiritismo? Ou do esoterismo e de outros pensamentos que estão em voga na sociedade? Conhecendo a nossa história, nós sabemos distinguir isso. Nós somos... Outra coisa é que nós não somos seres passivos. Por mais que nós queremos tentar fazer o seguinte: não, eu não me meto com nada, não me mexo com ninguém, fico na minha. Nós somos absorvidos e agredidos, transformados e modificados pelo contexto social da nossa época. Até onde isso vai entrar, até onde nós vamos deixar absorver pelo contexto da atualidade, está totalmente em comparação pelo nosso conhecimento bíblico e histórico. O que nós vamos deixar entrar dentro do púlpito, dentro da igreja? O que nós vamos proibir? O que a sociedade, ou a modernidade, ou a sociedade que avança está nos mostrando que nós vamos permitir ou não? Às vezes agora a palavra só vem negativo, mas a igreja aderiu muita coisa que é positivo. Nós estamos hoje diante de uma câmera. Nós estamos falando via internet. Nós aceitamos a modernidade dentro do templo para propagar o Evangelho de Cristo, coisas que não tinha 2000 anos atrás, coisa que não tinha há 1000 anos atrás, não tinha 500 atrás, e na verdade não tinha 4 meses atrás. Mas hoje nós temos, nós aceitamos. Nós aceitamos microfone, caixas de som. E no período de Charles Haddon Spurgeon fazia 3 cultos por dia na Metropolitan, com quase 30 mil pessoas assistindo, na voz. Coitado de mim, que minha voz é fraca. Mas na voz, sem nenhum equipamento, sem nada, ele pregava. Mas hoje nós temos um microfone. Mas existem coisas que também nós não podemos aceitar. Tem um louvor que nós cantamos muito, e isso com certeza vai ter comentários na internet. Pai, graças eu te dou pelo sacrifício feito na cruz. Pai, graças te dou pelo sacrifício feito na cruz. Nós cantamos, mas essa frase tem um erro teológico. Por mais que possamos pensar que está se falando de Jesus Cristo, mas o termo do sacrifício está ligado ao Pai. E não foi o Pai que se sacrificou na cruz, foi Jesus Cristo. Isso na história da igreja chama patripassionismo. O Pai sentir o sacrifício de Cristo. Teve período da igreja que as pessoas começaram a falar o seguinte: não, na cruz o Pai estava junto com Cristo e o Pai sentiu o sacrifício de Cristo. Isso ficou conhecido na teologia como patripassionismo, e a igreja foi contra. Jesus Cristo é Jesus Cristo, o Pai é Pai. São diferentes, são pessoas diferentes. O Pai não sentiu, quem sentiu foi Cristo. As dores dos flagelos, quem sentiu foi Cristo. O Pai sentiu a doação do Filho. Recebemos uma herança que chega até nós hoje e temos que passar adiante para a próxima geração. Nós pertencemos a uma denominação histórica. Pessoas que lutaram, sacrificaram o seu tempo para que ela fizesse aniversário no 19 de agosto. Que passasse governos e mais governos, períodos históricos, mais históricos, mas ela se manteve. Estamos aqui. E esse legado tem que ser passado para frente. O que Robert Reid Cayley fez não pode ser deixado ao esquecimento.
o que ele atuou para que hoje nós estejamos aqui, não pode cair no nosso esquecimento. Tem que ser lembrado. E a outra coisa, a história da igreja é a história de Jesus Cristo no meio do seu povo. Como ele agiu e como ele trabalhou para que o povo dele mantivesse. Aqui eu coloquei algumas figuras históricas, você vai ver que aqui é uma representação de Estevão sendo sacrificado. Aqui são os irmãos em Cristo sendo mortos no Coliseu, sendo comidos por leões e sendo queimados ao fundo. Aqui nós temos uma figura importante da nossa história, Inácio de Antioquia, um dos pais apostólicos que foi comido pelos leões. E aqui a igreja sendo a sua reunião feita em cavernas, porque eles estavam sendo perseguidos. Pode avançar? Inácio de Antioquia, ele foi discípulo de João. E ele diz o seguinte na frase dele: sou trigo de Cristo, vou ser moído com os dentes de feras para que possa ser achado pão puro. Essa frase ele disse momentos antes de entrar no Coliseu para ser comido pelos leões. A última fala dele, pública, antes de morrer. Policarpo de Esmirna, ele morreu com 86 anos, também foi um discípulo de João. Ele, quando foi descoberto e encontraram ele, pediram para que ele renunciasse à sua fé. Ele vira para os soldados romanos e fala o seguinte: durante 86 anos eu tenho servido e nunca me fez mal algum. Como blasfemaria eu contra o meu Pai que me tem salvado? Eu sou cristão. E ele foi martirizado, aqui está a imagem da mártire dele, crucificado em Roma. Pode avançar? A segunda coisa que nós temos que ter em mente sobre a história da igreja é que o passado nos ensina. Nós aprendemos com o passado. A Grécia Antiga diz que existe 3 tipos de pessoas no mundo. 3 tipos de pessoas que estão no meio da sociedade. Ele chama de gnoses. Aqueles que são sábios, que mais tarde veio chamar de filósofos, ou os amantes do saber, né? Nós temos o outro que traduzido, o nome não está muito na minha cabeça, mas traduzido quer dizer os inteligentes, aquelas pessoas que são inteligentes. O terceiro, no português, ele mudou o sentido, mas no grego a palavra é idiotasis. Idiotasis seria a pessoa comum, a pessoa que está num convívio, que não se importa com nada, né? Que vive a vida e deixa a vida me levar e vida leva eu. Aquelas pessoas que não se interagem com nada. No português tem outro sentido. E eles falam o seguinte: o último que eu falei, ele erra e nunca aprende. O segundo, que são os inteligentes, ele erra, vê o seu erro, aprende, modifica e segue o caminho. E o terceiro, que é o louvável e o que deve ser alcançado, é aquelas pessoas que conseguem olhar para os outros, ver no que aquilo que a pessoa errou e não faz isso para a sua vida. Esses são aqueles, são os sábios, são os maduros. E a história faz exatamente isso conosco, porque nós aprendemos aonde a igreja errou e os assuntos que foram importantes na igreja e conseguimos nos desvencilhar deles. O pensamento cristão foi desenvolvido na história, e entender como que esse pensamento foi maturado ao decorrer dos séculos e dos anos faz com que a gente compreenda quando chega qualquer pessoa e fala assim: opa, isso aí eu já vi, isso aí já aconteceu e já sei no que vai dar. Verificamos as falhas no desenvolvimento da igreja. Não teve muitas e muitas falhas, como qualquer instituição humana, nós falhamos. E nós vemos o erro no desenvolvimento de algum pensamento ou de alguma atitude,
E com isso nós corrigimos qualquer coisa que esteja no meio da igreja ou da nossa vida com exemplos de pessoas que foram do passado. Nós fugimos literalmente dos erros do passado. Nós aprendemos com a igreja como que a igreja lidou com os problemas. Nós atuamos com sabedoria, com fidelidade, com temor a Deus e fazemos a manutenção da ortodoxia. A ortodoxia é a junção de duas palavras gregas, a palavra orto e a palavra doxa. Orto é correto, ser íntegro, ser direcionado, estar em uma linha reta. Nós temos a palavra ortogonal, né? Está numa linha reta. E doxa é a palavra opinião. A manutenção da opinião correta. Aprendemos com a solução dos problemas deles. O passado nos traz exatamente um exercício de aprendizado. E, principalmente, aprendemos a defender a nossa fé. Porque falam muitos absurdos de falta de compreensão na sociedade sobre a nossa fé, sobre a história da igreja e o seu envolvimento social. Vamos avançar? Aí nós temos dois eventos históricos. Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo. O primeiro concílio da igreja. Aqui a igreja se reuniu para começar a botar umas bases em algumas coisas que estão sendo faladas em outras comunidades. Muitas coisas aqui foram ratificadas, diferente do filme e de um livro aí popular. Aqui foi ratificada, não foi eleita e não foi estabelecida. A igreja já aceitava e aqui aceitou com uma assembleia, né? E aqui nós temos a dieta de Worms, ou Worms, dependendo da pronúncia, mas o Worms em 521, em que Lutero é arguido pela igreja instituída da época sobre os seus escritos, se ele revogava aquilo que tinha escrito. E ele se colocou diante da palavra de Deus e da lei da consciência de que não revogaria o que foi escrito se não fosse apontado dentro das escrituras sobre o que ele escreveu. Pode avançar? No Concílio de Nicéia ainda foi onde começou a discutir a respeito de Jesus Cristo e sobre o Espírito Santo e a Trindade. Pode avançar? Essa outra imagem aqui é do Concílio de Calcedônia, 451 depois de Cristo. O Concílio de Calcedônia fecha um período chamado de Grandes Concílios Ecumênicos. Toda a cristandade, seja ela protestante, seja ela católica, seja ela ortodoxa, acredita nos elementos que vieram até Calcedônia. É ali que foi definido o que é Trindade. Foi em Calcedônia, no documento de Calcedônia, e o documento é público, pode pesquisar na internet, é público e está traduzido. Chega na fórmula teológica de que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, sem mistura e sem separação. É ali. E crer nisso é crer em Jesus Cristo. Vamos avançar? A terceira coisa importante para a gente estudar a história da igreja é que nós conhecemos os fundamentos da nossa fé. Isso é fundamental. Isso vai fazer com que nós ficamos preparados para defender a nossa fé, a nossa comunidade de perigos externos e internos. Faz com que nós tenhamos conceito e argumentos para justificar a existência da igreja. Conserva a nossa pureza, conserva a nossa santidade e a nossa interpretação bíblica. Nós temos, por exemplo, um diferencial enorme do período apostólico da igreja apostólica para a igreja pós-apostólica. Pensando no seguinte,
aquelas pessoas que estão no período apostólico, a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, e a comunidade fundada por apóstolo Paulo e outros apóstolos, estavam no limiar de pessoas que conviveram com Cristo, ou da forma humana, no seu ministério ainda humana, ou conviveram com Cristo no período dele ressurreto, no período que ele ainda ficou na terra dando instrução até ser assunto aos céus. A Bíblia diz que quase 500 pessoas o viram subir, sendo assunto aos céus. De repente, não tão de repente, mas para a história de repente, nós viramos o segundo século e o último representante desses aí morre, João. João morre no início do século II, mais ou menos entre 107 a 110 depois de Cristo. Ele morre e com isso a canonicidade, a vara correta, aquele a qual a pessoa ia tentar arguir sobre se procede ou não tem mais. Século I, nós não temos o Novo Testamento ainda canônico. Nós temos ele espalhado nas comunidades, mas confirmado como canônico nós não temos ainda. Isso vai acontecer em 397. 2 séculos depois. Nós não temos. Quem assume com um problema nas suas mãos. A igreja estava sendo afligida com vários pensamentos. E a fé e os ensinos apostólicos que era pautado na pessoa de Cristo tinham que prosseguir. E nós entramos no período apostólico. Lois Berkhoff, ele vai dizer o seguinte, que esse período foi a transição das verdades dadas por Espírito Santo. Aqueles homens que viveram o período apostólico, eles eram inspirados pelo Espírito Santo para dirigir aquele período e para proclamar o Evangelho e nos dar as Escrituras Sagradas. Uma transição de verdade por inspiração infalível para verdades reproduzidas por pioneirismo falível. Esses homens que sucederam foram pioneiros em defender e continuar defendendo a sua fé. Por isso que eles são chamados de apologetas. Eles defenderam a sua fé. Uma outra situação sobre teologia, e para mim essa é a melhor definição de teologia que eu conheço, né? Embora que temos a definição de que teologia é o estudo de Deus, tradução direta da palavra teologia, estudo de Deus, mas é impossível estudarmos Deus, né? É impossível chamarmos Deus para um divã e traçarmos e conhecermos a profundidade de Deus. Nós não conseguimos alcançar. Aí Lois Berkhoff vai dizer o seguinte, que a teologia é a tentativa do homem discursar sobre Deus. Nós estamos tentando. E vamos tentando. Vamos conseguir na sua totalidade? Nunca. Porque Deus é sempre mais do que a nossa capacidade. Mas a gente vai até onde a gente pode. Uma outra coisa que é importante para conhecer o nosso fundamento é porque a todo momento nós temos um encontro da igreja com o mundo. A igreja ela não está ausente da sua sociedade, ela faz parte da sua sociedade. E esse encontro tem que ser dirigido por nós e não pelo mundo. Esse encontro, quem tem que prevalecer é a nossa fé. E entender isso é importante. Martinho Lutero vai dizer o seguinte, os dogmas, as doutrinas que nós temos não são resultado de interesse teórico. Não é de filósofos e pensadores que estão dentro e reclusos, pensando de uma forma esotérica. Não, mas os dogmas nossos é a necessidade de proteger a substância, aquilo que é mais caro para nós da mensagem cristã. Nós defendemos as nossas doutrinas com o anseio de defender os motivos e as razões da nossa fé, como disse Pedro. Estabelecemos que uma coisa é dogma ou não, porque nós temos no interesse de defender o básico da nossa fé diante da sociedade. E eu vou citar
dois exemplos com isso. Pode avançar. O primeiro exemplo é a formação do cânon. Como que a Bíblia chegou até nós. Eu não vou aprofundar muito, que uma das minhas vindas aqui nós tratamos muito bem sobre esse tema. Mas uma coisa importante, nós não tínhamos o cânon bíblico, tínhamos livros aceitos que a igreja lia. Quando chegou em 145 depois de Cristo, 145 Anno Domini, ano do nosso Senhor, uma figura chamada Marcião. Felizmente, né, vamos dizer assim, infelizmente, meu xará. A tradução é Márcio. Né? Ele faz o cânon de Marcião. Marcião, ele era uma figura que ele era anti-judaizante, ele era antissemita. E o que ele fez? Ele sentiu a necessidade de ter livros aceitos para que pudesse trabalhar na igreja, livros fechados, e ele resolveu fazer um cânon dele. O que ele fez? Ele retirou todo o Antigo Testamento por ser semita, por ser judaizante. A Bíblia de Marcião não tinha o Antigo Testamento. E ele retirou todos os evangelhos, todas as cartas que tinham tendência judaizante. Com isso, o que ele fez? Ele ficou com o evangelho de Lucas apenas, e parte dele, ele tirou outras partes de Lucas. Ele ficou com o livro de Gálatas, 1 e 2 Coríntios, Romanos, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. A carta de Laodicenses é uma carta que não chegou até nós, né? Não chegou até nós. Vamos abrir em Colossenses capítulo 4. Verso 16. Diz assim: depois que esta epístola tivesse sido lida entre vós, fazei que também seja na igreja de Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede vós também. Quer dizer, Paulo aqui cita em Colossenses a existência da carta de Laodicenses, mas essa carta não chega até nós. Os especialistas, os teólogos, os historiadores cristãos, vai falar o seguinte: essa carta é de Paulo, pertence a Paulo, mas ela não foi uma carta direcionada para a comunidade universal. Eram assuntos que eram para ser tratados apenas na época, somente com aquela comunidade. E por isso que o nosso Deus não a conservou e se perdeu. Pode ser até que um dia ela seja encontrada, como nós encontramos ultimamente alguns textos aí. O Evangelho de Tomé foi encontrado há pouco tempo. Mas isso não é... Ele foge à canonicidade no critério de preservação. Então não pode fazer parte das Escrituras Sagradas. Essa canonicidade, ela seguiu alguns critérios. Depois que isso tudo aconteceu com Marcion, em 145, a comunidade cristã sentiu o desejo que deveria se colocar para que houvesse realmente textos aceitos e canônicos pela comunidade cristã. Que a igreja apontasse sobre os livros que seriam aceitos ou não. E ela trabalhou em cima de 3 critérios. O primeiro critério é autoria apostólica. Os escritos que nós temos foram escritos por aqueles que viram Jesus Cristo ressurreto ou por algum dos seus discípulos direto, e nós reconhecemos que verdadeiramente esse escrito foi feito por eles, porque nesse período ali também tinha muito pseudo-epígrafe. O que é uma pseudo-epígrafe? Eu quero escrever uma carta, mas eu não sou assim, meu nome não está tão em voga na denominação, não sou tão conhecido da sociedade, aí eu vou lá, em vez de colocar a mim como autor, coloco uma pessoa que é conhecida. Pseudo-epígrafe existia naquela época. Né? Então eles tinham cuidado de ter a certeza de quem era o autor.
e se esse autor esteve com Jesus ressurreto, pelo menos ressurreto, caso de Paulo, né? Ou ele foi um discípulo direto daqueles que tiveram um encontro com Cristo. Outra situação era a antiguidade. E essa antiguidade se dividia em duas, né? Era a sua aceitação. Tempo de aceitação dentro da comunidade cristã, já no finalzinho do século II está tratando isso, e difusão dentro das igrejas sobre a fé cristã. Um exemplo disso, por exemplo, nós temos o livro do pastor de Hermas. O livro de pastor de Hermas chegou a fazer parte, algumas vezes, da canonicidade, da intenção de ser canônico, mas ele passou a ser livro aceito porque ele não era difundido dentro da comunidade cristã, né? E a outra coisa era a ortodoxia, a opinião correta. O que está escrito nele, ele é consistente com a doutrina que nós conhecemos, que foi passada pelos apóstolos? O que nos passa dentro desses escritos está de acordo com a ortodoxia que nós acreditamos? Esses foram os 3 critérios. Pode avançar? A primeira lista que nós temos de um cânon é chamado cânon muratoriano. Cânon muratoriano. Esse cânon é de 180 depois de Cristo. Nesse cânon, nessa lista de livros, estão presentes os 4 evangelhos, 13 cartas paulinas, 3 cartas de João, a epístola de Judas e Apocalipse. Está ausente dele 1ª e 2ª Pedro, Tiago e o livro de Hebreus. Né? Ainda não estava fazendo parte. Depois disso aí, teve várias outras cartas, vários outros cânons, que nós chegamos até o século IV na pessoa de Atanásio de Alexandria. Atanásio foi um grande líder da igreja, já no período de fé, em que ele escreveu cartas, e essas cartas desse período lista os 27 livros do Novo Testamento na mesma ordem que nós temos. E logo depois, no concílio de Hipona, no ano 393, essa reproduz uma lista idêntica à lista de Atanásio, e quando chega no século III, no concílio de Cartago, 397 depois de Cristo, publica a listagem canônica oficial que nós temos hoje. Nós temos hoje, espalhado nas bibliotecas do mundo, 4 principais livros antigos, que nós chamamos de codex principal. Nós temos o livro Vaticanos, o livro Sinaíticos, que é do século IV, e nós temos a fonte Alexandrinos e Efraimita, que data do século V, que são bíblias completas que data desse período. Pode avançar? Nós temos aí a foto, essa aqui é a foto do Sinaítico, do livro Sinaítico, Codex Sinaítico, está arquivada na Biblioteca de Londres. E nós temos aqui o Codex Vaticanus, que está arquivado na Biblioteca do Vaticano. Pode avançar? Nós temos 2 documentos bem antigos, que é muito importante para a nossa fé. Um é o Papiro 52, um pequeno fragmento de texto que reproduz de um lado João capítulo 18, versos 31 e 33, e do outro João 18, 37 e 38. O importante desse fragmento e do outro, esse aqui foi encontrado no finalzinho do século XIX, início do século XX, esse aqui foi encontrado há pouco tempo, né? Já na nossa era, já na nossa geração. O importante disso é que os historiadores seculares falavam que os evangelhos e os textos do Novo Testamento era fruto de uma publicação e uma escrita posterior, provavelmente datado do século II e século III. Quando acha esse escrito, eles começam a datar a Escritura Sagrada a partir do ano 100, a partir do início do século II.
E quando a gente encontra o fragmento de Marcos, agora na nossa geração, o fragmento de Marcos é datado do ano 80. Do ano 80 ao ano 110. Então, nós temos na história da igreja matéria e achados que coloca o escrito do Novo Testamento no primeiro século. Né? Pode avançar? Outra coisa que é importante é a formação teológica. Nós temos a formação teológica, a história nos ensina como a teologia foi formada. Nós tivemos, por acaso, no primeiro século, um grupo de pessoas chamado ebionitas. Esses ebionitas passaram para o século IV chamado adocionismo. E o que eles disseram? Eles disseram o seguinte: Jesus Cristo não é Deus. Ele não é o verbo. O que acontece é que Deus adotou Jesus Cristo como filho. Quando Jesus foi batizado, o Pai viu as obras de Jesus Cristo e o adotou como filho. Isso aqui, século I, repete no século IV, e eu já ouvi algumas pessoas falando sobre isso no século XXI. Nós temos também os euquesaitas. Paulo vai falar contra eles nas cartas, euquesaitas, século I, que são os mesmos dos arianos do século IV, que são os mesmos dos testemunhos de Jeová do século XX. E vai dizer o seguinte, que Jesus não é eterno, ele não é Deus, ele é a primeira criação do Pai e nega a divindade de Jesus Cristo. Nós temos o subordinacionismo do século II. Em vez de colocar a Trindade em posições de iguais, essas pessoas começaram a falar o seguinte: não, o Pai é maior do que o Filho, e o Filho está subordinado ao Pai, e o Espírito Santo está subordinado ao Filho. Pensamento do século II, que hoje tem igrejas que ainda falam sobre isso, pessoas que falam sobre isso. Nós temos o gnosticismo do século I, que foi dar o apolinarismo, o docetismo do século IV, que veio dar no espiritismo moderno, que vai falar o seguinte: não, Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo é um espírito superior. E ele não se encarnou. Ele teve a aparência de homem. Nós temos isso dentro da nossa sociedade. Nós temos o monarquianismo modalista do século III, que vai dar no século XVIII, século XIX, na igreja unitarista, que tem até hoje no século XX. Ele nega a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, e fala que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são modos de Deus agir. Nós temos o maniqueísmo no século III, inclusive Agostinho pertenceu, antes de se converter, pertenceu ao maniqueísmo, que temos hoje a base do pensamento oriental do século XX e do pensamento esotérico. O que ele vai falar? Existem duas forças, o bem e o mal, que estão em guerra, em conflito na eternidade, e nós estamos no meio dele. Nós somos ora afetados pelo bem, ora afetados pelo mal. Agostinho, que foi maniqueísta, logo assim que se converteu, ele bate e começa a debater contra o maniqueísmo. E Agostinho vai dizer o seguinte, que Satanás é uma criatura de Deus. Não é um outro Deus, ele é uma criatura. E ele fala o seguinte: Satanás é um cão raivoso, cujas correntes estão na mão de Deus. Ele não pode agir sem a permissão de Deus. Mas o maniqueísmo que está presente fala assim: não, existe o bem e o mal, inclusive nós temos o símbolo yin, yang, que é justamente sobre isso, o conflito entre o bem e o mal. Né? Pode avançar. Nós temos aí um ciclo de pessoas que passaram antes de nós e produziram a sua contribuição para a história. Nós temos os apóstolos, que nós conhecemos, está na Bíblia, está aí os nomes deles, com a intenção de Bartolomeu, que eu quero puxar, que na Bíblia ele aparece como Bartolomeu ou como Natanael, são as duas expressões.
Nós temos os pais apostólicos que descenderam depois dos apóstolos. Nós temos Policarpo e Inácio de Antioquia, que foram discípulos de João, e os próprios discípulos de João que procederam, Tiago, Lucas e os outros vários discípulos que João teve. Nós temos os pais apologetas que defenderam a fé. Nós temos os pais antignósticos, que principalmente a figura de Irineu de Lyon, que ele consegue fazer uma transposição do século II para o século III, ele foi uma figura principal para a teologia do século III. Nós temos os pais capadócios, que foi a grande mente da fé cristã, Gregório de Nissa, Gregório Nazianzeno e Basílio de Nissa. Eles racionalizaram muito do que nós acreditamos. Os pais gregos, Atanásio e Eusébio de Cesareia, um grande líder, o outro um historiador, deixou para a gente o livro de história eclesiástica, que conta a história da igreja até o século IV. Nós temos os pais latinos, Ambrósio, que foi mentor de Agostinho, Jerônimo, que foi o primeiro a traduzir a Bíblia do grego para o latim, e foi a Bíblia que ficou em voga na fé cristã até o século IV, até o século XV, Agostinho e Boésio. Nós temos duas escolas que realmente são escolas tipo seminários, que foi a escola de Alexandria, a escola de Antioquia. Um tinha uma visão, outro tinha uma outra visão. A escola de Alexandria pensava no Deus transcendente. De lá nós temos o conhecimento da onipotência, da onisciência, as argumentações da cognoscibilidade, como nós podemos conhecer Deus. A escola de Antioquia nós temos a questão do fator mais próximo de nós. Eles se preocuparam mais com a eclesiologia, com a liturgia da igreja. Pode avançar? Nós estamos no período medieval. O período medieval conhecido como escolasticismo. Nós temos figuras importantes no escolasticismo que mexem com a nossa fé. Uma da figura é Anselmo de Cantuária. Ele escreveu um livro chamado Por que Deus se fez homem? E ali ele desenvolveu um pensamento soteriológico que foi amadurecido pela Reforma e chega até nós como a teologia do representante federal. Ele quebra o pensamento antigo da soteriologia. Nós temos os pré-reformadores, aqueles que começaram a trabalhar o terreno para que Martim Lutero, quando viesse, tivesse um terreno propício. John Wycliffe, John Hus, Girolamo Savonarola. Nós temos os reformadores, pessoas que alguns já nós ouvimos o nome, mas não restringe a Martim Lutero e Calvino. Nós temos Martim Lutero, nós temos Zwinglio. A nossa igreja é muito mais zwingliana do que luterana. Tem muito mais traço do que Zwinglio estava fazendo na Suíça, do que Lutero estava fazendo na Alemanha. Mas isso vamos deixar para um outro momento que Deus abrir para falar sobre isso. Nós temos Felipe Melanchthon, braço direito de Lutero. Tomás Mitzer. Vemos aí alguns grupos idealistas defendendo, por exemplo, o livro O Capital, de Karl Marx. E a base de Karl Marx e de Karl Marx fala está tudo em Tomás Mitzer, no século XVI. Martin Bucer, John Knox e Guilherme Farel. Nós temos o pietismo, que foi um movimento que veio logo depois, e a principal figura é Philipp Jacob Spener. Ele foi o primeiro a introduzir um conceito que nós hoje vamos chamar de escola bíblica dominical. Ele criou a Collegia Pietatis, um grupo de pessoas que se reunia para estudar a palavra do Senhor e tirar as suas dúvidas. Ele lá no século XVII veio estar aqui depois para nós como escola bíblica dominical. Nós temos o puritanismo inglês. Richard Baxter, John Flavel, John Bunyan, que foi autor do livro... fugiu agora o nome? Livro conhecido pra caramba. Vou lembrar depois. John Wesley, Jonathan Edwards.
John Flávio, existe uma história que conta, verídica e verdadeira, que John Flávio estava pregando num culto evangelístico e ele pregava o evangelho do Senhor. E naquela ocasião, tinha um jovem de 15 anos que estava presente àquele culto. Muitos anos depois, passados-se muitos anos, esse jovem estava fazendo e muitos anos mesmo, esse jovem de 15 anos estava comemorando seu aniversário de 100 anos. E depois da festa do seu aniversário, ele resolveu sentar na sua varanda e meditar na vida. E quando ele meditou na vida, ele relembrou a pregação de John Flávio. E ali na sua varanda, ele entregou a sua vida a Jesus Cristo. John Flávio já estava morto há muitos anos. E a palavra dele falava. O Espírito Santo ainda movia através da vida de John Flávio. O movimento evangélico e não conformista. O movimento evangélico e não conformista é ótimo para aqueles que dizem que política e religião não se misturam. Homens e mulheres desse período lutaram contra a política e a política social da sua época. George Miller, John Newton, Wilberforce, Robert Henke, Charles Haddon Spurgeon. Esses homens foram um instrumento para a abolição da escravatura. Eu estou na página 29. Esses homens foram um instrumento para a abolição da escravatura na Inglaterra. Eles foram instrumentos para que as crianças que estavam sendo usadas em serviços e serviços insalubres saíssem desses serviços. Pessoas que se envolveram. John Newton, antes de se converter, ele era traficante de escravos. Ele se converteu e foi um dos grandes abolicionistas da Inglaterra. Avançando, as missões modernas, século XVIII, chegamos no século XVIII, século XIX, missões modernas. O pai das missões modernas, William Carey, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: fazeis grandes coisas para Deus e esperai grandes coisas para Deus, de Deus. A Dorian Hudson Taylor e o fundador da nossa denominação, Robert Reid Calley, século XIX. Um fato que algumas pessoas não conhecem: Robert Reid Calley, ao terminar o ministério dele no Brasil, ele foi para a Inglaterra. E depois de um tempo na Inglaterra, ele veio a falecer. E o velório dele, a cerimônia fúnebre, foi presidida e pregada pelo missionário Hudson Taylor. O missionário Hudson Taylor, missionário à China, foi a pessoa que fez o culto fúnebre de Robert Reid Calley. E também, depois disso, em 1893, Sarah Calley e o seu filho adotivo, Calley não teve filho, nem no primeiro casamento com Margaret Calley, nem no segundo casamento com Sarah Calley. Ele adotou um brasileiro que foi depois para os Estados Unidos. Sarah Calley e o Dr. João Gomes da Rocha, eles queriam fazer uma instituição missionária com o intuito brasileiro. Help for Brazil Mission. E para colher a assinatura, ele colheu a assinatura na Inglaterra para poder fazer essas missões, essa obra missionária. Uma das pessoas que assina esse documento é o missionário Hudson Taylor. Segundo avivamento da igreja, Timothy Dyatt, James McGrady, Charles Finney, D.L. Moody, pessoas que tiveram e lutaram no seu período. Movimento pentecostal do início do século XX, final do século XIX, Jeremias Lanphier, considerado o pioneiro do movimento pentecostal. William Seymour, que foi na casa dele que surge a história do movimento da Azusa Street, movimento da Rua Azusa. Daniel Berg e Gunnar Wig, fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. Nós temos depois, já no século XX, o movimento neo-ortodoxo. O movimento neo-ortodoxo foi um movimento teológico, bíblico-teológico, para poder livrar a igreja do pensamento da teologia liberal. Nós temos a figura de Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, Paul Tillich,
Albert Schweitzer, médico inclusive, também, e nome do hospital brasileiro em homenagem a ele, C.H. Dodd. Nós temos já na década de 70 o movimento do conservadorismo, que aí nós temos Charles Rod, R.C. Sproul, que veio a falecer há pouco tempo, Warner Grunden, Strong, Schaefer, David Wilkerson, Billy Graham. Movimento carismático, década de 60, começado, nem conseguimos nem pautar onde começou esse movimento carismático, com a tamanha rapidez que expandiu por todo o globo terrestre. Em menos de 2 anos já estava espalhado por todo o mundo. Foi um movimento carismático que tem os mesmos conceitos do movimento pentecostal, mas foi inserido dentro das igrejas históricas. Inclusive, esse movimento também entrou dentro da primeira igreja evangélica e congregacional de Niterói. E teve resultados negativos, infelizmente. Houve divisões nesse período. Mas tem aí movimentos, pessoas que foram motivadas para isso. Lógico que tem dessas pessoas tem exageros e tem omissões de ambas as partes. Esse movimento carismático, ele começa ainda a crescer e a desenvolver e atinge a gente até a década de 90 com os movimentos das comunidades evangélicas, principalmente com o advento da Igreja Nova Vida no Brasil, né? E por causa do movimento carismático, a denominação várias vezes sentou para conversar sobre isso e achar um momento para isso. Até que em 1993, numa Assembleia Geral, o presidente da denominação naquela época era o reverendo Paulo Leite. Ele levanta uma comissão para estudar a síntese doutrinária da denominação. Síntese essa que foi aprovada em 1995, na Assembleia seguinte, e que eu estou com ela aqui, e faz parte dos nossos livros de regra, fé e prática, de conceito de aceitação e declaração dentro da denominação. A comissão instituída para fazer essa síntese doutrinária foi o reverendo José Remídio Fernandes Braga, reverendo Álvaro José Cortes da Trindade, reverendo Eliasir de Souza Xavier, pastor da Igreja Congregacional de Cabo Sul, reverendo Manuel Bernardino de Santana Filho, pastor da Vicente de Carvalho, reverendo Valderli Lima Carreiro, ex-presidente da denominação e o maior nome da nossa teologia denominacional. Sobre essa síntese, por causa do movimento carismático, a Igreja Congregacional se manifestou a respeito do dom de cura divina, sobre dom de profecia, dom de variedade de línguas, visões e revelações, unção com óleo, expulsão de demônios e exorcismo, quebra de maldição, sinais e prodígio, batismo com ou do Espírito Santo, cura interior e sobre jejum. Não vou ler, porque é para um momento propício para isso e é bem espesso, mas esse documento ele é público. No site da USCB está disponível. Podemos ler e ver o que a nossa denominação fala sobre esses temas. Avançando, o quarto e o último, que eu já avancei no meu horário. Quarto e último, a história testemunha a ação de Deus. Deuteronômio 4 vai falar o seguinte que nós lemos. Pergunta aos tempos passados. Quando nós perguntamos o tempo passado, nós vemos a ação de Deus. A história, ela faz parte da revelação geral de Deus. Nós falamos que existe 3 níveis de revelação, 3 tipos de revelação geral. A história, a natureza e a personalidade humana. Estão ali os textos. Depois podemos ler com calma. A história, que é o nosso foco, é o local aonde os feitos de Deus são realizados. É onde Deus registra a sua ação. Nós vemos na história o desdobrar de Deus. Deus concretiza o seu propósito na história. E é na história. E na história Deus é glorificado. A igreja, na história, ela é o propósito e o instrumento de Deus. E por isso nós temos que conhecer a história da igreja. Concluindo e avançando para a conclusão,
Paul Tillich vai falar o seguinte: há de fato um poder revelador universal perpassando a história toda e preparando-a para que o cristianismo, para o que o cristianismo considera a revelação final. A história está sendo trabalhada. A história não saiu das mãos de Deus. Um homem pode até pensar que cuida dela. Um homem pode até pensar que ele é o mestre da história, mas Deus está conduzindo para o dia final. Nós mapeamos aqui do século I até o século XX, rapidamente. Mostramos que não há nada de novo debaixo do sol. Não há nada de novo. Hoje a história está sendo escrita pelas nossas vidas. Temos que ler a história que foi nos passada, à luz dos nossos desafios atuais, à luz da palavra de Deus e da herança que nós recebemos. Temos que passar adiante essa herança. Mr. Maia vai dizer que a história sempre nos enriquecerá. Indo para o último slide. Esse é o último versículo de Eclesiástico que nós lemos. O verso 11 do capítulo que nós lemos. Ele vai dizer o seguinte. Deixa aparecer ali. Ele vai dizer que não há lembrança das coisas que precederam. Ficou bem escuro. Não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas que hão de ser, também não haverá lembrança entre os que hão de vir depois dela. O Eclesiastes está falando o seguinte: hoje nós não lembramos do passado. Nós não damos valor ao passado. Mas também as coisas que nós estamos fazendo hoje, ninguém vai lembrar lá na frente. A outra geração não vai lembrar. Que nós possamos quebrar esse ciclo. Que nós possamos lembrar dos grandes feitos, dos feitos dos homens que nos antecederam. E possamos lembrar também. E possamos ser lembrados por aqueles que vão vir depois de nós. Amém? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Chamar o presbítero Eliezer para concluir esse período. Obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe cada um de vocês. E mais uma vez foi bom estar de novo e poder desfrutar desse momento com Deus. Obrigado, pastor Márcio. A gente não está acostumado com uma lição tão bem aplicada e com tamanha profundidade, né? Porque nós temos tido uma escola dominical mais light. E nós gostamos muito desse nosso estudo e que está vindo a atender a necessidade da igreja de se firmar nos seus conceitos e nos seus princípios, né? E que fundamenta a igreja e que sustenta a nossa dominação. Agradeço, pastor, por essa tão grande missão desenvolvida pelo senhor e por esses estudos que nos fizeram tão bem. E numa oportunidade melhor nós possamos ter isso mais a miúde, né? A fim de que nós possamos estudar melhor cada tópico desse, para nos fazer mais fixar essa beleza desse estudo. E estamos precisando cada dia mais disso. A nossa nação precisa disso. Nós temos aí ministros querendo interferir na igreja, interferir nos nossos pensamentos e até não permitir que a igreja e os membros da igreja, como cidadãos brasileiros que somos, né, de ter um pensamento guiado pela palavra para podermos votar em evangélicos,
naqueles que são cristãos. Então, a igreja, não nos esqueçamos de que tempos de perseguição, tempos difíceis, chegarão para a igreja. Isso é o que a palavra nos fala bem. Vamos então ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor por essa lição tão boa. Nosso Deus e Pai que está nos céus, Tu, ó Yahvé, estás assentado no trono, e ao Cordeiro, Senhor Jesus, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, olhando para Ti, buscando, Senhor, receber de Ti as Tuas maravilhas, assim como os cachorrinhos ficam debaixo da mesa dos seus senhores. Assim estamos nós olhando para Ti, esperando, Senhor, receber essas bênçãos. Cuida de nós, cuida dos nossos enfermos, cuida da Tua igreja, cuida das nossas famílias, Senhor, cuida dos nossos filhos, nossos netos, das nossas crianças, Senhor, que não haja pobre na igreja, que todos não sintam falta de nada, Senhor, supridos pela Tua presença, supridos, Senhor, pela igreja. Pai Celestial, fica conosco, dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus Cristo, o nosso amado e bendito Salvador. Abençoe o pastor Márcio e a sua esposa, que eles tenham sempre, Senhor, a unção do Teu divino Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém.